Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Já estão craques na escrita de frases em língua inglesa? Tanto afirmativa, quanto interrogativa, quanto negativa? Então vocês já aprenderam aí comigo na última aula o Simple Present. Também estão vendo as aulas em PDF, lá vocês vão ver outro tempo verbal, né? Então, a gente vai aí especificando, né, conhecendo algumas técnicas de escrita em língua inglesa, que são principalmente as técnicas de redação de tempos verbais, tá bom? Na nossa primeira aula, vocês lembram, nós vimos o que? A técnica de skimming and scanning, que são estratégias de leitura. Hoje nós vamos fazer uma atividade prática que se refere a um resumo, né, das habilidades e dos conhecimentos que nós tivemos nas unidades 1 e 2. Lembra que lá no começo do nosso curso, eu expliquei para vocês que o curso de inglês instrumental é diferenciado porque ele não tem foco nas habilidades de audição e de fala, né? O listening e o speaking. Nossas habilidades principais aqui são as habilidades de compreensão de texto, que é as habilidades de reading, e a de escrita de textos científicos, que é o do writing. E vocês, professores, precisam dominar essas técnicas, pelo menos elementares, para vocês conseguirem lidar com alunos aí que já sabem um pouco de inglês. Inclusive, utilizar algumas estratégias, porque os textos da matemática, muitas das vezes, são em inglês e ainda não foram traduzidos, tá bom? Por isso que nosso foco aqui são sempre essas duas habilidades. Na atividade prática, que é a unidade 3, a gente vai precisar utilizar técnicas do skimming e scanning e fazer frases em simple present, tá bom? Então, peguem o material que vocês já viram, vamos revisar e vamos conhecer a nossa atividade prática. A nossa videoaula de hoje, ela tem apenas um conteúdo, que são as orientações para a atividade do quê? Prática. Aqui, de fato, a gente vai praticar os conhecimentos obtidos nas unidades 1 e 2. Então, qual é o conteúdo? Estratégias de leitura em língua inglesa e estrutura da frase em língua inglesa. O primeiro conteúdo foi visto na unidade 1 e o segundo conteúdo foi visto na unidade 2. Então, qual é o objetivo dessa tarefa? É desenvolver a habilidade de leitura e escrita de textos em língua inglesa na área de estudo da matemática, que é o nosso objetivo principal da ementa da disciplina. Então, agora, vocês vão aplicar essas estratégias e técnicas aprendidas nas duas unidades. Qualquer dúvida, a gente revise os conteúdos nas videoaulas anteriores, né? Vejam o fascículo da disciplina e interajam com os tutores que estão lá online para ajudá-los no desenvolvimento das tarefas, tá bom? Então vamos lá. Qual é a atividade? Lembra que na nossa atividade de leitura, lá na unidade 1, nós lemos um artigo em inglês? Né, um abstract? Pois é, novamente nós vamos ler um abstract na área de estudo da matemática. Vejam lá. Leia este abstract de uma pesquisa na área de estudo da matemática. Vejam a pergunta. Who were the mathematics teachers of our mathematics teachers? A historical approach to teachers education in the state of Goiás. Vamos identificar que pergunta é essa? Who were? Quem foram os professores de matemática dos nossos professores de matemática? Pois não é uma pergunta interessante? Quem ensinou nossos professores de matemática? Não é então uma pergunta que vai fazer uma historic approach, uma abordagem histórica do ensino na matemática. Onde? Na Inglaterra? Não, no estado de Goiás. Então vejam que é um estudo sobre o ensino da matemática, que é especificamente um estudo o quê? Comparativo? Não, é um estudo o quê? Histórico, sobre o ensino da matemática no estado de Goiás. Então vocês vão ler esse abstract com mais calma, né? Vocês vão observar a estrutura dele, vejam aí os números, o período em que esse estudo foi feito, onde ele foi feito, em qual escola ele foi realizado, quem foram os autores que foram utilizados pelo autor, não é? E quais foram as principais conclusões. Isso está tudo no abstract. Lembrem que o abstract é um resumo. O que é um resumo? Vai se deter aos aspectos principais da pesquisa. Que aspectos são esses? O objetivo geral, a metodologia, o referencial teórico, os resultados, e quando a pesquisa foi feita. Então, essas perguntas estão no próprio resumo, né? Então, pela técnica do skimming, você tem mais ou menos ideia geral. Agora, pela técnica do scanning, você vai obter detalhadamente essas informações sobre cada
elemento da pesquisa: objetivo, referência teórica, metodologia, tá bom? Então vocês vão ler esse abstract, inclusive com a ajuda do dicionário, mas você já tem mais ou menos ideia, a partir da pergunta da técnica do skimming, de qual é o tema, tá bom? É uma abordagem, histórica do ensino da matemática no estado de Goiás. E aí, no resumo, vocês vão ter as questões específicas. Logo após vocês lerem esse texto, vocês vão identificar, inclusive já ajudei vocês identificando, o tema da pesquisa. Em seguida, vocês vão responder a própria pergunta feita no título da pesquisa. Who are the mathematics teachers of our mathematics teachers? A Historical Approach to Teachers Education State of Goiás. Agora que vocês já identificaram o tema, que vocês já conhecem a pergunta, vocês vão responder a essa pergunta em forma de texto. Simples. Agora vocês vão me responder: quem são os professores, ou quem foram os professores dos nossos professores? Quem que vocês acham? Qual é o perfil desses professores? Vocês vão elaborar um texto que deve ter pelo menos 10 linhas, em que vocês vão utilizar frases afirmativas, interrogativas e negativas. Vocês podem utilizar verbos no passado ou verbos no presente. Os verbos no passado estão na videoaula, na aula em PDF, e os verbos no presente nós tivemos uma videoaula na aula passada sobre eles, tá bom? Então vocês vão produzir aí 10 linhas de texto com frases afirmativas, negativas e interrogativas, em que vocês vão responder essa pergunta. Por exemplo, vocês vão dizer assim: quem foram os professores? Vocês vão dizer: os professores de matemática eram metódicos. Os professores de matemática prezavam pela memorização. Os professores de matemática não usavam uma metodologia criativa. Então vocês vão levantar hipóteses para responder essa pergunta a partir do conhecimento que vocês já têm sobre matemática, a partir do conhecimento que foi gerado naquela pergunta sobre o perfil dos professores de matemática, tá bom? Então é isso. É uma tarefa simples que vai exigir de vocês o quê? Conhecimento sobre o ensino da matemática e conhecimento sobre a escrita de frases afirmativas, negativas e interrogativas. Aí vocês escolhem se vocês vão fazer essas frases no passado ou se vocês vão fazer essas frases no presente, tá bom? Então é uma atividade que engloba as duas habilidades de leitura, a partir da leitura do resumo, com as técnicas de skimming e scanning, e de escrita, utilizando estratégias de escrita, tanto no presente quanto no passado. Tá bom? Não se esqueça, gente, de ao final do texto elaborar um título. Ter um simples título ao seu texto. Lembrando que deve ter pelo menos 10 linhas e que vocês devem utilizar frases afirmativas, interrogativas e negativas. Não é fácil? Não é simples? Podem utilizar o dicionário, viu, gente? Utilizem o dicionário. Evitem Google Tradutor, porque o Google Tradutor, além de vocês não aprenderem, ele não traduz as frases corretamente, aquela frase ao pé da letra. Então, utilize o dicionário, se acostume a utilizar o dicionário para vocês terem dimensão de como devem manuseá-lo no dia a dia, tá bom? Atividade muito fácil. A avaliação será da seguinte forma: vocês têm o quê? 10 pontos. Esses 10 pontos vão ser divididos como? 2 pontos vão ser para o título de vocês, 3 pontos para a escolha adequada do tema do texto e 5 pontos para a escrita correta das frases. Então, façam o título, desenvolvam as frases de acordo com o tema do texto, inclusive eu já direcionei vocês, e façam a escrita correta das frases, que não é difícil, gente, apenas manter aquela lógica: sujeito, verbo, objeto. Observa o sujeito. É terceira pessoa? Portanto vai ter variação no verbo principal, tanto no verbo nas frases em interrogativas, quanto nas frases negativas, quanto nas frases afirmativas. Isso para o simple present. E no passado também vai haver mudança nos verbos auxiliares e no verbo principal, dependendo se for terceira pessoa ou não. Tudo isso nós já conversamos nas aulas anteriores, então por isso que essa unidade é uma unidade de revisão, que vocês vão observar os conteúdos obtidos nas unidades anteriores e vão praticá-los. Por isso que são 15 horas da atividade prática. E ela vale quantos pontos, gente? 10. Portanto, observe os critérios e mãos à obra. Tá bom? Winners never quit. Quitters never win. Vencedores nunca desistem.
E as pessoas que desistem nunca vencem. Portanto, nunca desistam, gente, dos sonhos de vocês e permaneçam estudando. O ensino à distância pode parecer mais difícil? Só parece, porque depende também do esforço e do empenho de cada um de vocês. Bom trabalho, gente. Qualquer dúvida, estamos lá no ambiente virtual para ajudá-los. Um abraço, bom trabalho. Tchau, tchau.